Escutem o que ele tem para falar, tem várias camadas que eu acho que são interessantes para a gente explorar aqui. Vamos lá. Diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. Meu Deus. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Nós, por exemplo, importamos potássio Vamos parar Canadá, aqui, depois eu passo a nós segunda temos parte. segunda... Eu já quero começar essa primeira parte, que eu acho isso daí absolutamente surreal. E eu quero começar pelo Didi. O cara, ele simplesmente admitiu, Didi, uma coisa que eu considero criminosa. Assim, eu ouvi um negócio criminoso aqui. E o cara na maior naturalidade do mundo. O que aconteceu? Bom, isso aí é minha praia, né, cara? Adoro falar sobre militarismo, blindados, tecnologia militar, armamento. O que se deu aí foi o seguinte: é uma licitação que já está rolando há muitos e muitos anos do Exército Brasileiro para aquisição de 36 blindados 6x6 com obuseiro de 155 milímetros, ou seja, grossamente falando, é um canhão de 155 milímetros montado num caminhão blindado com tração nas 6 rodas. Como eu disse, já vem se arrastando há muito tempo. Tinham 2 grandes concorrentes, que era o Caesar, da Nexter, francesa, e o Atmos, da Elbit System, de Israel. Venceu de Israel pelo custo-benefício, os dois são muito bons, mas para digamos assim, o Brasil, para a adaptação ao solo brasileiro, o israelense era muito melhor, e por isso que ele ganhou a concorrência. Como vocês viram aí, a ideologia está falando mais alto do que os interesses nacionais, e o melhor não vai levar, justamente porque é israelense. Só 2 coisinhas rápidas. A primeira é que ele é produzido pela Elbit Systems, que é a fabricante desse Atmos, desse blindado de 155 milímetros, que não foi, digamos assim, não vai ser adquirido por razões diplomáticas. Porém, a Elbit Systems é a empresa que coloca todas as aviônicas na maioria dos aviões do Brasil. No Gripen tem Elbit System, nos AMX tem Elbit System, nos F-5M modernizados tem Elbit System, nos Super Tucanos tem Elbit System, e também em várias outras aplicações nas Forças Armadas, ou seja, é uma das mais importantes fornecedoras de equipamento militar do Brasil. E agora? Será que o Brasil vai deixar todos os seus aviões no solo? Será que o Brasil não vai mais comprar a manutenção da Elbit System para a aviônica dos seus aviões? É uma pergunta a se fazer, né? Porque se a estupidez está campeando e não deixa comprar o melhor para o Brasil, talvez também, por essa mesma estupidez diplomática, a gente não possa continuar comprando as peças de reposição para os nossos aviões, incluindo o mais bem-sucedido avião militar brasileiro até o momento, que é o KC-390. Outra coisinha, só para concluir meu raciocínio, não é a primeira vez, Marcão. Não é a primeira vez. Agora é a primeira vez em se tratando de judeus, dos israelenses. Porém, há um tempo atrás, assim que estourou a guerra na Ucrânia, a Alemanha quis comprar do Brasil a munição do Gepard, que é um tanque antiaéreo com 2 canhões de 35 milímetros, que a Alemanha não utiliza mais, vendeu para o Brasil há décadas atrás, só que, justamente por não ter mais não ter mais esse blindado em seu inventário, vendeu para o Brasil com a munição. E agora, como a Alemanha transferiu para a Ucrânia todos esses blindados, quis comprar também a munição, e o Exército Brasileiro não vendeu, cara. Não vendeu, dizendo que justamente se vendesse para a Alemanha transferiria para a Ucrânia e a Ucrânia lutaria contra a Rússia. Ou seja, mais uma vez, a ideologia interferindo nos negócios do Brasil. Didi, queria te agradecer pelo belíssimo resumo que você fez, né? Eu não dei muito contexto para a matéria, eu tinha jogado só a fala do Múcio, mas eu já quero jogar para o professor Eduardo o seguinte: põe a matéria da Revista Oeste, que a gente vai... eu quero só fazer uma explicação rápida também para a nossa audiência. Licitação, pessoal, é quando empresas da iniciativa privada, aqui, ó,
José Múcio Monteiro denuncia interferência ideológica do próprio governo no Ministério da Defesa. Na verdade, o que eles estão falando aqui foi sobre esse último trecho que a gente passou, e é uma... Não é que ele denunciou, tá? Foi um ato falho. É importante frisar isso, né? É porque às vezes a matéria foi construída de um jeito que parece que o cara tá denunciando. Não, foi um puta ato falho dele. Eu acho muito mais grave do que vocês estão dizendo aqui, mas tudo bem, eu vou esperar meu comentário. Não é só uma coisa simples. Não, calma. E eu vou chegar nesse ponto aí também. Tô na ponta da língua aqui, mas eu acho que o Didi foi muito moderado. Eu me atingo. Nós estamos falando de antissemitismo. Nós estamos falando de antissemitismo aqui. Sim. A gente vai aprofundar. A gente vai aprofundar nisso daí. Mas é que eu gostei, porque o Didi trouxe o elemento técnico. Eu vou jogar para o Eduardo Vieira exatamente isso. Quer dizer... Mas é um preconceito atuando como um elemento técnico. Pelo lado técnico, professor, as empresas concorrem para ver quem vai pegar o contrato com o Estado, tá? É assim em todos os lugares do mundo. A licitação. Se você fica em primeiro lugar, porque você já foi habilitado, porque você já tem todos os documentos hábeis, porque tá tudo certo. A hora que o cara fala que por uma opção ideológica eles não contrataram judeus e fez alusão aos ataques terroristas que Israel tem sofrido recentemente, assim, tudo que a gente fala, PT igual Hamas, PT igual Hezbollah, PT igual facções terroristas espalhadas pelo mundo, eu acho que tá bem claro dentro desse discurso do próprio Múcio. Exatamente. O que a gente está vendo aí é um negócio realmente horroroso. Eu quero agradecer ao Didi, né, pela ótima exposição. É fundamental a gente ver tecnicamente o que está acontecendo, justamente para a gente poder fazer uma avaliação adequada do nível, primeiro, de estupidez, né, dessa gente. Realmente, se você pegar todos os componentes militares israelenses que o Brasil usa nesse momento e resolver bloqueá-los, né, de alguma forma, o Brasil para. Né, militarmente, porque tudo no Brasil tem tecnologia israelense. Né? Os israelenses são, aliás, tudo no mundo, né? Os israelenses são um enorme gerador de tecnologia, né? Exportador de tecnologia, construtor, criador de tecnologia. Então você vê, esses caras, eles têm eles têm uma visão simplificada e tacanha do mundo. Tudo para eles é disputa de poder, tudo para eles é duologia marxista, tudo, absolutamente tudo. Então, e eles são casuísticos, eles são mesquinhos, né? Eles são agressivos, eles são negativos. Então, o que acontece? O que está sendo tomado do Brasil é excelência, né? A gente está perdendo excelência para colocação para opção tecnológica menor, menos eficiente, menos adequada ao Brasil, meramente porque, nesse momento, nós temos uma situação onde o governo brasileiro está alinhado, né, como sempre, com o lado do mal, né, e aí a gente não pode fazer aquela compra. Gente, isso é bizarro. E isso também se reflete em todas as mínimas tomadas de decisão dessa turma. Passem isso para todos os aspectos da vida de uma nação e vocês vão entender por que a gente está nesse buraco que a gente chegou. Isso não acontece de hoje, né? Não é uma novidade. Esse é o modus operandi do esquerdista. Ele é assim, sempre. Ele é assim dentro das academias. Por que você acha que a gente tem 98% dos trabalhos, né, de alta academia, né, de PhD, de doutorado, de mestrado, alinhados com pautas ideológicas de esquerda? Porque simplesmente não passa qualquer coisa que seja neutra ou alinhada com valores conservadores, simplesmente não chega lá. Os professores são todos eles filtrados dessa mesma forma. Então, o professor só consegue subir dentro da escala acadêmica brasileira se ele conseguir se camuflar, se ele for conservador, se ele conseguir se camuflar. Mesmo que ele seja o maior especialista de uma área, o cara mais excelente do mundo, isso nunca se do pedágio ideológico. A gente vai ver nas outras pautas outros exemplos disso, né? Desse casuísmo.
dessa forma de você tratar de tudo derivado da sua percepção ideológica. Isso gera, entre outros horrores, que eu tenho certeza que o Adrilles vai endereçar, isso gera uma questão terrível, que é a da insegurança jurídica. Quer dizer, o cara, como vocês já mostraram, né, o cara faz o processo todo de licitação, entrega 200 mil documentos, se classifica, né, para tomada de decisão final, e aí chega um camarada e diz, olha só, esse cara ainda se referindo como judeu. É judeu? Que isso, gente? É uma grosseria absoluta. Como é que a gente vai ter, né, a esperança de novas disputas dentro de um mercado globalizado, de novas aquisições de tecnologia, quando você tem uma total incerteza? O cara, na última hora, não, esse cara é judeu, esse cara é branco, esse cara é preto, esse cara é louro, esse cara é capitalista, esse cara falou isso, e de repente o processo todo cai por terra. É um absurdo inominável. E eu vou aproveitar essa toada, já que a gente está falando de questões ideológicas, e continuar com o discurso do Múcio, porque eu acho que vai dar uma coloração boa para o comentário do Adrilles. Potássio do Canadá, quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. A defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles haviam projetado aquele golpe, e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita às Forças Armadas o golpe de 64, precisava ter creditado as Forças Armadas não ter havido o golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Quer ver um exemplo de embaraço diplomático? Nós temos uma munição aqui no Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não faz. Porque senão o alemão vai mandar para a Ucrânia e a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes. Eu nunca vi um caso tão grave de sincerocídio na minha vida. Eu acho que esse é o caso mais grave de sincerocídio já visto na face da terra, pelo menos dos gabinetes dos ministros, Adrilles. Eu vou dividir meu comentário em duas partes, que eu acho que a primeira fala do ministro é muito mais grave, porque o que se trata do que o ministro falou é antissemitismo. É antissemitismo na veia. Antissemitismo, para o leigo, é preconceito contra o judeu. Preconceito contra o judeu, que é um povo perseguido há 2000 anos. Tá? Um preconceito absolutamente asqueroso, que culminou, inclusive, com 6 milhões de mortos em campos de concentrações na época do nazismo. O antissemitismo está voltando no Brasil e no mundo. Está voltando pelos braços de uma esquerda. A gente comentou ontem aqui um ano do massacre, né, de judeus pelo Hamas na invasão de Israel do 7 de outubro, e, eventualmente, o que o Lula faz? O que o governo federal, que é o governo do Zé Múcio, faz? Ele reverbera uma mentira capciosa e canalha, dizendo que Israel mata seus oponentes, quando é exatamente o contrário. Israel é sistematicamente perseguida, é sistematicamente massacrada, tem seu povo vilipendiado, morto, torturado, estuprado por terroristas do Hezbollah, do Hamas, do Estado Islâmico, do Quds A4. Israel tenta se defender. E aí o governo Lula não coloca o grupo Hamas como terrorista. O governo Lula diz que Israel só pensa em vingança. O governo Lula recebe nos seus braços, no Ministério dos Direitos Humanos, aquele ministro lá que foi saído por assédio sexual, um homem que escreveu um livro anti-sionista, anti-judeu, que é um homem apoiador do Hamas. O governo Lula tem como apoiadores pessoas que querem fechar comércios de judeus, como o próprio Zé Genuíno. Ou seja, é um governo escandalosamente, lembrando do governo nazista, que durou de 1933 a 1945, lembra o governo nazista, o governo Lula. E agora a gente tem, culminando, tem razões ideológicas que não permitem firmar a licitação para o povo judeu. Pelo amor de Deus! Isso não é nem sutil, isso é escandaloso, isso é antissemita, isso é preconceituoso, isso é monstruoso. A gente está sob a égide de um governo antissemita que lembra, sim,
os primeiros princípios antissemitas colocados pelo governo nazista. Agora, o restante do discurso do Múcio também é aquilo que a gente sempre soube também. Por ideologia, a gente deixa de explorar o solo na Amazônia por causa de reservas indígenas, que poderiam ser, a povo indígena poderia ser beneficiado por essa exploração do solo indígena. Por questões ideológicas, a gente deixa de estabelecer e firmar comércio com outras pessoas por questões de um Estado protetor, um Estado protecionista, um Estado agigantado que não deixa as pessoas empreenderem. Você tem um sincericídio absolutamente abjeto. Por questões ideológicas, a gente tem preconceitos enormes com relação aos militares. O Zé Múcio não é exatamente um homem de esquerda. Então, eu não sei se é tão ingênuo dele abrir esse tipo de coisa. Mas é um tipo de coisa que abre uma coisa escandalosa em relação ao governo. É um governo antissemita, preconceituoso, que puxa o Brasil para o atraso econômico por questões ideológicas.